Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, convocados pelo seu Espírito, para, em Assembleia Orante, celebrarmos o terceiro domingo deste tempo favorável a que chamamos Quaresma e que nos conduz à Páscoa da Ressurreição. Irmãos e irmãs, por todos os dias em que durante este caminho não aproveitamos para crescer interiormente e na graça de Deus, vamos pedir perdão, reconhecendo no Deus que celebramos o seu amor e a sua misericórdia infinita. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, autor de todas as misericórdias e de toda a bondade, que nos fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo israelita, atormentado pela sede, começou a altercar com Moisés, dizendo: Por que nos tiraste do Egito? Para nos deixares morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que hei de fazer a este povo? Pouco falta para me apedrejarem. O Senhor respondeu a Moisés: Passa para a frente do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma na mão a vara com que fustigaste o rio e põe-te a caminho. Eu estarei diante de ti, sobre o rochedo no Monte Horebe. Baterás no rochedo e dele sairá água. Então o povo poderá beber.
Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel e chamou àquele lugar Massa e Meribá, por causa da altercação dos filhos de Israel, por terem tentado o Senhor ao dizerem: o Senhor está ou não no meio de nós. Palavra do Senhor. Vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fechais os vossos corações. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificados pela fé,
e estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso na fé a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado. Dificilmente alguém morre por um justo. Por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Salvador do mundo, dai-nos água viva para não termos sede. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José, onde estava o poço de Jacó. Jesus, cansado da caminhada, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Respondeu-lhe a samaritana: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana? De facto, os judeus não se dão com os samaritanos. Disse-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu nem sequer tens um balde e o poço é fundo. De onde te vem a água viva? Serás tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço do qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e os seus rebanhos? Disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma nascente que jorra para a vida eterna. Senhor, suplicou a mulher, dá-me dessa água para que eu não sinta mais sede e não tenha de vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e volta aqui. Respondeu-lhe a mulher: não tenho marido. Jesus replicou: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5, e aquele que tens agora não é teu marido. Neste ponto falaste verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, acredita em mim, vai chegar a hora
em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que há de vir o Messias, isto é, aquele a quem chamam Cristo. Quando vier, há de anunciar-nos todas as coisas. Respondeu-lhe Jesus: sou eu que estou a falar contigo. Nisto, chegaram os discípulos e ficaram admirados por ele estar a falar com aquela mulher. Mas nenhum deles lhes perguntou: que pretendes? Ou então, por que falas com ela? A mulher deixou a bilha, correu à cidade e falou a todos: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Messias? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos insistiam com ele, dizendo: Mestre, come. Mas ele respondeu-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: porventura alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhes Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que dentro de 4 meses chegará o tempo da colheita? Pois bem, eu digo-vos: erguei os olhos e vede os campos, que já estão loiros para a ceifa. Já o ceifeiro recebe o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. E deste modo se alegra o semeador juntamente com o ceifeiro. Nisto se verifica o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu mandei-vos ceifar o que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós aproveitai-vos do seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele disse-me tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos, quando vieram ao encontro de Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles. E ficou lá 2 dias. Ao ouvi-lo, muitos acreditaram e diziam à mulher: já não é por causa das tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, queridos peregrinos, as leituras deste 3º domingo de Quaresma são, porventura, umas das leituras mais importantes para a nossa vida e para a nossa existência. E, como dizia qualquer um dos textos, para a nossa sede. A primeira leitura do livro do Êxodo revela-nos o seguinte: depois de Deus ter feito saído da escravidão do Egito o povo de Israel, ter feito dezenas de prodígios inacreditáveis, depois de ter feito passá-lo a pé enxuto pelo Mar Vermelho, o povo se entrou outras dificuldades. Entre elas estava no deserto. Estava a ficar sem água e a ficar com sede. E começam a namorar uns com os outros, a revoltarem-se e a acusarem Moisés, dizendo: tiraste-nos do Egito para morrermos aqui à sede. E Deus o que faz? Faz o que fez ontem, faz o que fez hoje e faz o que fará amanhã. De um rochedo, e portanto pedra,
brota uma nascente de água. Deus nunca, mas nunca, deixa-nos de saciar a sede. Deus nunca, mas nunca, deixa de cuidar por nós. Deus nunca, mas nunca é infiel à existência de cada um de nós. Porque todos e cada um de nós existe pela simples razão de que Deus nos amou. Cada um de nós é fruto do pensamento, do amor, do coração de Jesus. Nenhum de nós é produto do acaso, é produto de uma mera relação biológica. Todos somos infinitamente amados por Deus, que sempre cuida de nós. É certo que quando nós temos sede, vamos sempre à procura e revoltamo-nos, porque tememos, porque perdemos a confiança em Deus. Mas no fundo, e porque estamos no Antigo Testamento, a pergunta é: mas que sede é esta? De que sede está a falar o povo de Israel? Deus, daquela rocha brotou água e saciou a sede do povo. Mas passado umas horas, o povo tornou a sentir sede. Nós bebemos água e passado um pouco de tempo, tornamos a sentir sede. A sede que porventura que sentimos, não será ela muito mais profunda do que a sede de água corrente que sacia a nossa sede biológica? E aqui entra então a ligação para o Evangelho. Para se chegar a Jerusalém, o caminho mais perto era atravessar a Samaria, era quase direto. Mas porque os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos tinham abandonado a aliança com Deus, tinham abandonado a lei, precisamente porque quiseram saciar a sua sede a várias outras fontes, para não passar por Samaria, a viagem para Jerusalém demorava mais 8 ou 9 dias. E olhem que naquela altura, 8 ou 9 dias a pé, dava para chegar a Lisboa do Porto, a brincar. E não havia sapatilhas Nike, nem meias confortáveis. Mas Jesus entra na Samaria. Os seus discípulos vão comprar alimento. E Jesus senta-se no poço de Jacó. E chega uma mulher para ir tirar água, para matar a sede, a sua sede e a sede da sua família. E Jesus diz-lhe: mulher, dá-me de beber. E a mulher fica espantada e diz-lhe logo: mas como é que tu, sendo judeu, falas comigo que sou samaritana? Nós não podemos falar, nós estamos de relações cortadas. E Jesus diz-lhe uma das frases mais bonitas de toda a Bíblia: mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, tu é que pedirias para eu te dar de beber, e a água que eu te der de beber tornar-se-á uma nascente que te conduz à vida eterna e nunca mais terás sede. E a mulher, ainda sem perceber o que se passa, diz: ó Senhor, então dá-me dessa água, porque assim eu nunca mais tenho que vir aqui ao poço. E Jesus interroga a mulher: vais chamar o teu marido? E a mulher, porventura, fica atrapalhada e diz: não tenho. E Jesus diz: pois não. Na verdade, tiveste sim, que o que tens agora também não é teu marido. E todos nós, o que é que pensamos?
que aquela mulher já ia no 5º ou no 6º marido, não era? Errado. Jesus não faz acusações dessas. Os 5 maridos, aos 6 maridos, aos 7 maridos, aos 10 maridos, são os outros deuses que nós vamos procurar para matar a sede. A nossa sede. A sede que o nosso coração todos os dias sente de ser saciada, mas que a água natural não sacia, que a cerveja não sacia, que o álcool não sacia. E vamos procurar a outros deuses. Ao dinheiro, ao prazer, ao luxo, ao comodismo, à indiferença, à autorreferência. Sim. Quantos deuses temos nós na nossa vida? Algum de nós aqui presentes nesta Assembleia tem em si a consciência absoluta que esta sede, esta água, é a única que sacia a sede do nosso coração? Não, irmãos. Vimos à missa, e que bom que é, mas não estamos dispostos a abdicar de nada. A de nos desprendermos do dinheiro que temos, das coisas que temos, para ajudar os outros que não têm. E isto é tão verdade, que estamos num momento da história em que até dentro dos cristãos se procura deuses diferentes. O Deus da modernidade nas celebrações, o Deus antigo. Procuramos fazer das nossas vestes o nosso Deus. E pouco a pouco, quantos cristãos se vão afastando da Igreja porque vão procurar outras fontes que não o Senhor? E o Senhor, metamos bem isto na cabeça, o Senhor está na sua Igreja. Na sua Igreja. Quem não está em comunhão com a Igreja e com o Papa, que é o vínculo da Igreja, é o vigário de Cristo na Igreja, não está em comunhão com Deus. Como é que alguém dentro da Igreja pode celebrar a Eucaristia se quando chega a oração eucarística diz em comunhão com a vossa Igreja e com o nosso Papa, neste caso Leão, quando não está em comunhão com o Papa? Nem sequer é válida essa missa. Não nos deixamos enganar pelas coisas novas, pelas novidades, pelas coisas antigas. Ai, era tão bonito. Ai, o latim é tão bonito. Não percebo nada, mas é bonitíssimo, claro. Nem nós percebemos, nem muitas vezes aqueles que celebram o percebem também. Podemos ter gostos, podemos ter empatias. Claro que podemos. Deus criou-nos assim. Mas nada disso nos pode afastar da plena comunhão com a Igreja. Nada. Não busquemos novidades. Porque depois de Cristo e da sua encarnação, não há mais novidades. Não há. E voltemos sempre ao mesmo. Quantos deuses diferentes procuramos para matar a nossa sede? Quantos cristãos vão à procura de novas aparições, de coisas novas, de linguagem nova, de profecias diferentes? Só o Senhor, só Ele,
unicamente Ele, pode saciar a sede da nossa vida, do nosso coração. E para terminar, irmãos, o pensamento final. Se eu ainda tenho sede na minha vida, é porque procuro saciá-la em alguém que não me sacia, porque só Jesus me pode saciar. Que Maria, a mãe da nascente que nos dá a vida eterna, seja para nós, como foi para os santos pastorinhos, o caminho seguro que nos conduza até ao céu. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. No terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, com o ardor da nossa sede de Deus, peçamos a Jesus Cristo que dê à sua Igreja e ao mundo inteiro a água viva que rejorra para a eternidade, cantando confiadamente. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pela Santa Igreja, pela Diocese de Leiria-Fátima e suas comunidades, para que o Senhor lhes dê a água viva, as torne fontes de graça e de perdão, oremos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos responsáveis e governantes deste mundo, para que o Senhor lhes dê a água viva e faça deles homens de paz e de justiça, oremos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos povos em guerra, nos diversos cantos do mundo, nos diversos cantos do mundo, para que o Senhor lhes dê a água viva e os conduza à paz e que nos promete, oremos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos órfãos, as viúvas de todos e todos os que sofrem, para que o Senhor lhes dê a água viva, os proteja, lhes dê alívio e conforto, oremos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça.
os catecúmenos que caminham para a Páscoa, para que o Senhor lhes dê a água viva e os ensine a perdoar e a repartir, oremos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que o Senhor nos dê a água viva e não deixe que fechemos os nossos corações, oremos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fazei-nos encontrar em Jesus Cristo a fonte da água viva, onde a nossa sede de justiça e de santidade se pode saciar em plenitude. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Mãe que viva, salvai minha vida. Nasci no pecado, salvai minha vida. Criai-nos de novo, meu Deus, meu Salvador. As culpas me oprimem, salvai minha vida. Sou todo pecado, salvai minha vida. Ai, vós eu confio, meu Deus, meu Salvador. Ora, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, por este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele pediu à samaritana água para beber, já lhe tinha concedido o dom da fé, e da sua fé teve uma sede tão grande que acendeu nela o fogo do amor divino. Por isso, nós vos damos graças e com os anjos proclamamos as vossas maravilhas, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
que renova a humanidade. Vós todos os que tendes sede, vinde ao torrente das águas, bebei da fonte da vida e ficareis saciados. Estás a ver. Desculpa, Salva, estás a ver aquele rapaz ali à frente, atrás do Jaime branco, que tem uma caçula. Sim, depois de dar a oração para os comuns, para os pessoais, podes pôr mais por dentro.
Oremos. Recebemos, Senhor, o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos humildemente a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Só mais um bocadinho da vossa atenção. No próximo dia 12 de março, quinta-feira, temos a peregrinação mensal, com o rosário às 21h30 aqui, na Capelina, e depois a procissão de velas. E no dia 13, às 10 horas, aqui na Capelinha, a oração do terço, seguido de missa na Basílica da Santíssima Trindade. Agora, aos domingos, durante este tempo de Quaresma, temos sempre a Via Sacra às 2 da tarde, pelo recinto de oração. E também no dia 15 de março, temos um concerto de órgão solo, integrado no ciclo de órgão de Leiria, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com Hilaria Centorrino. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ora bendigo os objetos religiosos. Benedico gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Dirigi, Senhor, o coração dos vossos fiéis e concedei-lhes o auxílio da graça celeste, para que, permanecendo no vosso amor e no amor do próximo, observem a plenitude dos vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.